aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para mais uma entrevista, desta vez com o engenheiro PhD em Engenharia de Petróleo pela Cranfield University, ex-consultor legislativo do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados. Estou falando do Paulo César Ribeiro Lima, conhecido no mundo dos nacionalistas brasileiros como Paulão. Paulão, prazer enorme falar com você. Depois de algum tempo que a gente não se fala, um grande abraço. Quer dizer, não se fala assim com vídeo, diante do público, a gente se fala ao telefone, eu troco a mensagem e tal. Prazer tê-lo aqui no Disparada, Paulão. Ô, Wellington, o prazer é todo meu, viu? É uma honra, uma satisfação estar aqui com você, né? No portal Disparada, né? Para tentar trazer aqui informações, né? Para a população brasileira, né? Que eu considero muito mal informada, né? Então, essas oportunidades que você dá para a gente aí são muito importantes. O prazer é todo nosso. Eu quero apenas dar um informe aqui ao público e, ao mesmo tempo, você já vai incorporando essa informação, que agora é Disparada. A gente está mudando aqui a marca, está saindo a palavra portal, está ficando Disparada. Então, é Disparada para a gente Então, disparar aí com muita coisa boa. ótimo. Não, e é muito bom isso, né? Porque é mais que um portal, né? Eu acho que minha Exatamente. filha é mais, né? Exatamente, muito mais. E a gente tem Muito. procurado trazer pessoas interessantes como você. E eu recebi aqueles artigos maravilhosos que você produziu recentemente. Eu digo, eu tenho que falar com o Paulão. E culminou com a nossa conversa recente e o convite que foi consumado para que possamos estar aqui juntos hoje, Paulão. Você fez em um desses recentes artigos, você conseguiu provar por A mais B que em 2020, 2019, 2018, fazendo assim numa ordem regressiva, a Vale, né, a nossa Vale do Rio Doce, que virou Vale, tiraram o Rio Doce, tiraram o doce da boca do brasileiro, ela não pagou tributo sobre o lucro, mas recebeu 450 milhões de reais. Então, Paulão, quais as consequências disso para o Brasil? E algo justifica essa empresa ter sido privatizada, Paulão? Fazer uma introdução aqui o Brasil realmente, né, é o paraíso aí dos recursos naturais, né? Então nós temos hoje os melhores reservatórios de petróleo do mundo, as maiores produtividades de petróleo do mundo estão no Brasil no pré-sal. E as melhores jazidas de minério de ferro também estão no Brasil, com um percentual de ferro aí no mineral de 67%. São jazidas extraordinárias, né? Então, o Brasil é uma máquina de gerar recursos, gerar receitas, de gerar dólares, né? O Brasil é um grande exportador hoje, tanto de petróleo quanto de minério de ferro, né? E a Vale é a grande exportadora de minério de ferro do Brasil. E tem um lucro altíssimo. A Vale tem um lucro extraordinário, né? As receitas de vendas da Vale nesses últimos 3 anos, né, foram de 491 bilhões. Bilhões. Então, é uma exportação, grande parte, né, desse recurso de exportação e um lucro altíssimo, né? E aí eu fui, né, peguei as demonstrações de resultado da Vale, né, e vi lá que ela, de fato, não pagou tributo sobre o lucro, não pagou nem imposto de renda da pessoa jurídica, nem contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque elas sempre têm lá aqueles tributos diferidos, né? Então, né, ela recebe da União. Então, esses 462, que não é nada, né? Isso aí não é nada, em 491 bilhões, não é nada. Então, ela não pagou nem. Ela recebe tributo diferido, não paga do tributo sobre o lucro do ano corrente. E esse é um histórico, né? Esse levantamento eu fiz agora, mas eu acompanho a Vale, né, desde quando eu tomei posse, né, como consultor legislativo, né? Eu passei no concurso em 2002 e venho acompanhando, né? E
a gente está num capitalismo no Brasil onde as empresas não pagam imposto de renda. Então, a Shell é uma grande exportadora de petróleo, grande produtora, né? Depois da Petrobras, é a maior produtora de petróleo. Ela também tem um lucro altíssimo, não paga imposto de renda. E eu já mencionei muito aqui o caso das empresas petrolíferas, da Lei 3.586, né? E agora estou trazendo aqui o setor mineral também, né? O que a gente entende, né, é que, primeiro, a Vale não devia ter sido privatizada, né? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque se a Vale não tivesse sido privatizada, os dólares, essas receitas extraordinárias, seriam do Estado brasileiro ou de uma estatal com controle do Estado brasileiro. Então, e eu defendo muito o modelo de empresa pública. Pública, que eu digo, não é com ações em bolsa, não, porque em inglês a pública é com ações em bolsa. Não, pública mesmo, 100% do Estado. Eu defendo que a Petrobras, sempre defendi que a Petrobras fosse 100% do Estado e que a Vale também fosse 100% do Estado. Mas não é possível no Brasil, porque aqui no Brasil nós não temos... A esquerda no Brasil é liberal, né? Então, como a esquerda é liberal, a gente fica aí à mercê do mercado, porque essas empresas têm ações em bolsa, né? E não pode tributar, porque se tributar, aí a ação cai, né? Então, nós somos reféns do mercado. Mas o fato é que o povo brasileiro, que é o dono do minério de ferro, é o dono do petróleo, ele não recebe a parte dele nem de imposto de renda. Mas, não, tudo bem, é uma empresa privada, né? Elas são empresas privadas, mas vão pagar imposto de renda, né? Como pagam, por exemplo, no mundo civilizado, né? Na Noruega é o exemplo de pagamento de imposto de renda, né? E na Noruega também o Estado é investidor. Aqui no Brasil, a gente diz que o Estado aqui não pode ser investidor, né? Não, isso não faz o menor sentido, né? No caso do petróleo, por exemplo, as principais reservas estão na Arábia Saudita. E lá é monopólio estatal, é uma empresa que executa o monopólio estatal do petróleo. Na Noruega, o Estado é investidor com parcerias, né? Então, a Vale também poderia entrar nesse modelo de parceria com o Estado. Você não privatiza a Vale, mas entra numa parceria, como você faz, por exemplo, com contratos de partilha de produção, que também poderiam existir no setor mineral, né? Então, o fato é que a Vale teve uma receita de vendas líquida de 491 bilhões e não pagou imposto de renda. Isso me choca. A Shell também não pagou imposto de renda em 2018 e 2019, também me choca, mas parece que eu sou o único brasileiro que fica chocado com isso. Então, eu agradeço demais esse convite, porque eu creio que você também, né, Wes? Você deve ter ficado chocado, né? Porque não é nem capitalismo, isso aqui é uma selvageria. Né? Olha, Paulão, já que você citou meu nome aí, como eu conheço muitos que estão chocados para nossa alegria, né? A questão é que nós não temos voz ainda. E uma das coisas que você falou na sua colocação, na sua explanação aí, que foi extraordinária, nem está dentro da sua área, mas você como nacionalista que é. E aqui eu faço logo uma afirmação, quando eu falo de nacionalista, aí tem umas pessoas que ficam lembrando o óbvio de que mas cuidado porque os nazistas também eram nacionalistas. Olha, nem todo nacionalista é nazista, certo? Então, o nacionalismo que eu estou falando é o nacionalismo brasileiro, né, dos interesses do Brasil, soberanias nacional e popular. Então, isso não entra mais em debate. Quando eu falar nacionalista, é nacionalista que quer o desenvolvimento do Brasil. Aí você falou da esquerda liberal. Isso é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Sabe por quê? Porque esquerda liberal nada mais é do que uma direita rebelde sem causa, não é? É aquele filhinho de papai que compra uma guitarra e bota no volume máximo para incomodar o vizinho. É isso, esquerda liberal. É de direita. Esquerda liberal é direita frouxa, direita
tímida, que não tem medo de se assumir como direita. Né? É direita que foi batizada na Igreja Católica e fica com pena provoca fome e fica com pena do faminto. É uma coisa terrível. Né? Então, é esse tipo de coisa. Agora, para a próxima pergunta, Paulão, eu queria falar com você aqui que no seu artigo você também colocou, aí reforçando o que você acabou de falar sobre a Shell, sobre a Vale, que as leis de isenção ao ICMS, PIS/PASEB e COFINS, né, elas são danosas aos interesses do nosso país e do nosso povo. É isso aí que você está falando? Isso só reforça o que você está falando aí? Então, aqui não há pagamento de imposto de renda, que é um instrumento muito importante no Brasil, porque 46% do imposto de renda é dividido, né, via Fundo de Participação de Estados e Municípios e fundos, né, constitucionais. Então, o lucro da Vale, o lucro da Shell, precisava chegar nos municípios que dependem do FPE e do FPM. Então, é gravíssimo o imposto de renda, é gravíssimo. Mas não é só o imposto de renda que elas não pagam tributos federais nenhum, e nem estaduais, não pagam ICMS. Então, nós viramos o paraíso da exportação. Né? Não incide nenhum tributo sobre a exportação. E isso, o ICMS veio lá com a Lei Candir, né? Mas as pessoas precisam saber que, de certa forma, isso foi constitucionalizado. Né? Então, precisa haver até uma discussão da Constituição para se permitir o pagamento do ICMS. Né? E as legislações federais também não há incidência de PIS, PIS/COFINS, sobre as exportações. Né? E não houve nenhuma discussão sobre isso. Nós tivemos muitos anos de governo da esquerda, eu chamo de liberal, né? E que não houve, né? Essa discussão não foi feita. Então, é muito importante o quê? Eu, particularmente, né, eu defendo muito a cobrança de imposto de exportação. Né? Porque já que a gente tem todas essas amarras, até constitucionais, né, que houvesse um imposto de exportação. Porque o imposto de exportação é muito simples de ser cobrado. Ele é extremamente efetivo, como os royalties são cobrados. Os royalties também é sobre uma receita bruta. Porque quando a gente entra na Receita Federal do Brasil, olha, a Receita Federal do Brasil, na minha área, não vou generalizar, mas eu conheço a minha área, as ações, né, da Receita Federal do Brasil, todos os artifícios contábeis, né, possíveis são admitidos, e isso leva ao não pagamento de imposto de renda. Já o tributo de exportação, não. Então, por exemplo, né, a gente não tem nenhuma... Por que a Vale vai agregar valor, vai investir pesado em siderurgia? Ela diz que investe, mas investimentos ridículos aí, lá no Rio, lá no Ceará, mas que nem se compara com a exportação dela. Né? A Vale é uma empresa exportadora, a maior exportadora do mundo de minério de ferro. Então, você cria um incentivo, pelo menos aqui, a uma certa agregação de valor, nem que fosse pequena, e também aumentar a receita do Estado via imposto de exportação, num contexto de política industrial. A Petrobras também e a Shell também não tem nenhum interesse em refinar. Por quê? O foco é a exportação do petróleo bruto. Então, o Brasil é um grande exportador de petróleo bruto e um grande exportador de minério de ferro, que são bens da União. Quando você vai para o agronegócio, pelo menos há uma certa iniciativa lá privada, fazendo um esforço para produzir um bem que não é público. Agora, minério de ferro e petróleo são bens da União, né? E o povo brasileiro realmente não participa dessa renda. E isso não foi devidamente discutido, né, nos governos, né, da chamada esquerda. Né?
Eu estou aqui conversando com o engenheiro PhD em Engenharia de Petróleo pela Cranfield University, ex-consultor legislativo do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados. Eu estou falando de Paulo César Ribeiro Lima, conhecido como Paulão, muito querido por todos aqueles que gostam do Brasil e que querem um Brasil para os brasileiros. Paulão, ainda sobre o seu artigo, você disse que, aliás, você chegou a uma constatação de que os instrumentos legais que permitem baixos lucros, você acabou de mencionar um pouco sobre isso, e até mesmo prejuízos contábeis, não é? Estão ali previstos. E isso ajuda, esses artifícios ajudam, perdão, as empresas, permitindo a elas a divulgação de resultados maquiados, nesse caso. Não é? E como acabar com essa farra contábil aí, ô Paulão? No caso do setor petrolífero, né, ao invés de as empresas petrolíferas adotarem a lei geral do imposto de renda, que vale para todas as atividades, houve a MP do trilhão, né, que eu já atualizei em valores correntes, não é trilhão, é uma renúncia fiscal potencial de 2,7 trilhões. Né? E aí há uma série de razões, né? Há uma série de razões. Por quê? Porque todos os investimentos que a empresa faz são deduzidos no período de apuração. Né? Há uma exceção, que é o desenvolvimento da produção, mas aí criou-se uma cota de exaustão e uma depreciação, e os mesmos ativos, na minha visão, pela lei, que não é a Lei Geral de Tributos do Brasil, pode haver dupla dedução. Tem um fato gravíssimo, que é a questão do impairment, né? E no caso do setor mineral também é isso, né? Os investimentos que eles chamam de pesquisa, na verdade não é pesquisa, é prospecção mineral, né? Tudo que eles fazem são deduzidos no período de apuração. Nós estamos muito dependentes de uma coisa que chama impairment, que as empresas desvalorizam seus ativos e apresentam prejuízos. Né? A Vale, não só impairment, desvalorização de ativos, como as despesas, por exemplo, de Brumadinho. Tudo aquilo é deduzido do imposto de renda. Então, ao final e ao cabo, elas não pagam imposto de renda. No setor de petróleo, tem uma coisa gravíssima, que a Petrobras, as empresas, caminham para o arrendamento. Esse arrendamento, você tem uma despesa operacional, que você paga mensalmente. Mas essas plataformas que são arrendadas também entram no ativo. E também são depreciadas, ou também entram numa cota de exaustão. E entra também como despesa financeira. Então, é uma discussão muito séria, muito profunda, que a Receita Federal do Brasil, né, eu tive a oportunidade, né, se recusou a fazer. Em vez de discutir, ir lá na Lei Geral do Imposto de Renda, discutir a questão do setor de petróleo, não, eles criaram uma leizinha especial para o setor de petróleo, que os outros setores não têm. É uma lei, assim, mas é uma coisa, chega a ser inacreditável, a Receita Federal do Brasil. Né? A sensação que eu tenho é que a intenção é realmente permitir que não se pague imposto de renda no Brasil. Pois é. Paulão, olha, eu sei que você é uma pessoa bastante humilde, né, e não gosta de elogios, mas eu estou aqui falando, informando ao público com um dado real. Você é uma das maiores autoridades do mundo quando falamos sobre mineração, petróleo e gás. Você também é um nacionalista, como eu falei já aqui, a exaustão. O Brasil é um dos países, como você também colocou na introdução da sua fala, mais ricos nesses recursos. Aí a minha pergunta para o Paulão, que é uma mistura do super técnico qualificado e reconhecido mundialmente, com o Paulão, que é brasileiro, que é um Brasil dos brasileiros. Ainda é possível vislumbrarmos um país onde essas riquezas que você já mencionou aqui na nossa conversa sejam revertidas no fortalecimento do Estado Social brasileiro? Eu diria que em 2022, né, o próximo presidente da República
vai pegar um país com a Petrobras, por exemplo, destruída. O maior projeto nacional, para mim, é a Petrobras. E eu diria que a Vale também, a Vale já foi privatizada, e a Eletrobras também tem aí uma medida provisória da privatização. A Petrobras não foi privatizada, mas já foi destruída a partir do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal. Então, o Tribunal de Contas resolveu legislar, não respeita nenhuma lei no Brasil. Nós temos a lei das estatais, temos a lei 9491, que trata, respectivamente, de licitações e de desestatização. O TCU simplesmente ignora, mas o grave não é o TCU ignorar a legislação, é o STF apoiar a visão liberal do TCU. Porque o STF no Brasil é liberal. Na minha área, eu assisti os julgamentos. O STF é liberal. A lei, pouco importa a lei, Constituição. Eles pegam que a Constituição, o Brasil, o Estado não é investidor, o Estado é liberal, e a partir dali legitimam tudo, independente do que está escrito na legislação e na própria Constituição. Então, a Petrobras já foi destruída. Então, é muito importante ter claro, não é só o poder executivo. O Estado liberal, não técnico, insensato, destruidor do patrimônio público, também estão no Tribunal de Contas da União, no STF, na Receita Federal do Brasil. Então, é gravíssimo. A Petrobras está destruída. A Vale, a esquerda liberal também teve oportunidade de discutir a questão da própria Vale. O grande economista, presidente do BNDES, o Carlos Lessa, tentou até recomprar um pouco de ações da Vale, mas logo foi demitido, né? Porque a esquerda é liberal. O Carlos Lessa não tem espaço numa esquerda liberal. Então, o Carlos Lessa foi demitido. O fato é que nós vamos chegar em 2022 com a Petrobras destruída, a possibilidade de a Eletrobras estar privatizada e a Vale, que já foi privatizada há muito tempo, com essa atuação da Receita Federal do Brasil. Então, o quadro é gravíssimo, né? Então, agora, a gente tem que ter esperança, né? Porque se nós não tivermos esperança, a situação fica muito, muito, muito grave, né? O fato é que, quando a esquerda liberal assumiu o Brasil, ela tinha instrumentos poderosíssimos. Tinha a Petrobras, tinha uma indústria nacional no setor de petrolífero. No setor de minério de ferro, não, porque a Vale realmente ela importa tudo. Nunca houve política de conteúdo local. Não existe nem contrato de concessão. É uma outorga infinita, sem nenhum compromisso com nada, né? Mas, no caso do petróleo, a gente tinha uma estrutura, tinha uma não digo lei, porque a esquerda liberal também não quis discutir conteúdo local em lei. Mas o fato é que a Petrobras foi destruída e a engenharia nacional e as indústrias de bens de capital também foram destruídas pela Operação Lava Jato. Então, a situação é gravíssima. Então, eu tenho a visão do professor da USP, o jurista, o professor Guilherme Bercovitch, do grande senador, governador Requião, né? Que a gente deve rever, né? Deve haver um referendo aí para rever tudo isso que está acontecendo no Brasil. Agora, o problema é que nós temos uma sociedade liberal. Então, quando a gente tem as instituições liberais, a mídia liberal, a mídia aprova que a Petrobras pratique um preço de paridade de importação de produtos que não são importados, como o GLP, e a Petrobras pratica preços que chegam a ser o dobro, por exemplo, do gás de cozinha, e o gás de cozinha chega a R$100 e a mídia aplaude o liberal insensato que faz isso. Então,
não é fácil, o desafio é enorme, e eu penso que a gente precisava fazer debates técnicos. Né? Eu estou aqui para debater com qualquer técnico, mas essa discussão técnica não existe no Brasil. Ô, Paulão, eu vou apenas emitir a minha opinião, tá, sobre essa questão de a sociedade brasileira ser liberal. Eu discordo. Na verdade, o que eu vejo é que existe opinião publicada e que o poder do monopólio da comunicação transforma isso em opinião pública, quando, na verdade, é o que eles definem como opinião pública, inclusive nessas pesquisas fajutas, que eles falam o que eles quiserem. Eles podem até dizer numa pesquisa que a população brasileira diz que você é bonito, que eu sou bonito. Né? Eles podem mentir do jeito que eles quiserem, e isso vai ficar por isso mesmo. É a pesquisa deles, eles falam o que eles quiserem. Então, essa coisa de que a sociedade é liberal, eu discordo com todo respeito, certo? Porque eu acho que tentam normalizar esses absurdos. Se você chegar no povo brasileiro e disser assim, olha, você está pagando R$ 100 no botijão de gás porque está acontecendo isso, isso e isso, pronto, muda tudo. O problema é que transformaram o brasileiro, eu falei isso até num vídeo que eu gravei hoje, mais cedo, transformaram o brasileiro em consumidor. Ele não é cidadão, ele não exerce cidadania. E é por isso que essa própria, que você chamou com muita propriedade de esquerda liberal, levou essa pernada do povo. Porque no primeiro momento que ele perdeu o poder aquisitivo, ele perdeu tudo que ele achou que ele era consumidor. E se sentindo rico, vamos derrubar esse governo, sem saber, assim, kamikaze, sem consciência, porque o kamikaze sabia por que queria morrer, mas o pior suicídio é aquele o kamikaze que não sabe por que está se matando. Então, realmente é cego em tiroteio, é cego em tiroteio, a situação é caótica, da falta de consciência. Eu concordo, Hector. Eu concordo. E quero até fazer uma correção aqui. Eu concordo com tudo que você disse. Quando eu disse sociedade liberal, né, eu me expressei mal, né? De fato, não é uma sociedade liberal. São instituições liberais, né? O TCU, o Supremo, Receita, o CAD, todas instituições liberais, e uma classe média, ou os letrados, né? Os letrados no Brasil são liberais. E a grande maioria dos letrados não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro, né? Que, na verdade, a sociedade brasileira, a grande parte é o povo brasileiro. Como você bem disse, o povo brasileiro não é liberal. O povo brasileiro é mantido assim, sem cidadania, numa grande ignorância pelos meios de comunicação, intencionalmente. Né? Mas quem exerce o poder no Brasil não é o povo. Por quê? Por causa do déficit de cidadania. O povo brasileiro não é um povo que exerce a cidadania como na Bolívia, como na Noruega, como no Equador. O povo brasileiro ainda está muito distante do exercício da cidadania. Com essa distância, os letrados liberais e as instituições liberais geram o caos no país. Nós estamos vivendo um caos, porque o governo, o ministro da Economia é um liberal, e ele tem apoio, as ideias dele têm apoio entre os letrados. As pessoas. Eu também lembrar que eu fui engenheiro da Petrobras por 16 anos. Na verdade, o meu conhecimento de petróleo não foi no Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Tribunal nem na Câmara e nem no Senado. O meu conhecimento de engenharia de petróleo, meu doutorado, meu mestrado, foram feitos quando eu era engenheiro da Petrobras. Então, eu trabalhei muito, desde 2002, que eu passei no concurso, eu me tornei servidor público, então eu fui para a área de legislação, né, e tem que conhecer um pouco de legislação. Mas a minha formação técnica, eu sou um técnico, eu sou um engenheiro de petróleo, com muita experiência, e mesmo depois que eu saí da Petrobras, eu continuei sendo engenheiro de petróleo, continuei sendo professor, continuei lendo, me atualizando. Então, eu me mantenho como engenheiro de petróleo, pelo menos tento me manter como engenheiro de petróleo. Né? Então, a opinião aqui é também de um engenheiro, de um técnico
e que conhece a legislação e que tive a oportunidade de trazer o meu conhecimento de engenharia de petróleo e da própria Petrobras para o Congresso. Então, eu alertei o Congresso Nacional, deputados e senadores, olha, a legislação liberal do governo Fernando Henrique Cardoso precisa ser revista. Nós não podemos ter no Brasil preços livres de combustíveis. Nós temos um agente dominante que é a Petrobras, precisa ser regulado. Nós não podemos utilizar a legislação do Fernando Henrique Cardoso para fazer as contratações na Petrobras, que isso gera corrupção. Nós precisamos discutir uma lei das estatais. Eu disse isso desde 2003. E a esquerda liberal ela nunca quis discutir as contratações da Petrobras, uma política de preços no Brasil. E o resultado é esse. Agora, vamos reconhecer aqui um grande mérito da esquerda liberal. Isso a gente precisa reconhecer, que nós tivemos pelo menos 2 bons diretores na Petrobras. Mas eu também tenho que dizer que a esquerda liberal, né, o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras, de uma maneira geral, os gerentes executivos, os gerentes gerais, a Agência Nacional do Petróleo, os ministros do TCU, os ministros do STF que tiveram apoio da esquerda liberal são liberais. Mas, pelo menos, 2 não foram liberais, que são o Guilherme de Oliveira Estrela, o doutor Estrela, que foi meu primeiro chefe na Petrobras, e o Hildo Sal. Então, a atuação do Estrela na descoberta do pré-sal é uma coisa fantástica. Então, nós temos um grande resultado positivo para a esquerda liberal, que foi a descoberta do pré-sal. Mas não basta descobrir o pré-sal, você tem que transformar o pré-sal em benefício para a indústria nacional e para o povo brasileiro. E essa discussão não foi bem conduzida, na minha visão, né? Pois é, Paulão, e para encerrar essa conversa, acabou que a Dilma, no acordo com Jucá e Serra, entregou o bom e velho pré-sal que a gente lutou para eleger a Dilma naquela disputa acirradíssima, para que ela defendesse o pré-sal como garantia desse país que sonhamos para os brasileiros, com educação, saúde, bem-estar social, de um modo geral. E isso foi entregue num acordo de gabinete e numa canetada, essa porteira foi aberta e essa bancarrota aí se consolidando dessa maneira vergonhosa. Paulão, o nosso tempo está estourando, mas antes de me despedir, eu vou fazer vou recordar você aqui de uma conversa que a gente teve numa entrevista lá em 2019, certo? Quando aconteceu aquela catástrofe, aquele desastre lá em Brumadinho, nós conversávamos naquela oportunidade, numa entrevista que eu fiz com você, e você me falava que praticamente todas as barragens de rejeitos no Brasil estariam sob séria ameaça de rompimento. O que foi que aconteceu de lá para cá para mudar essa preocupação que você me deixou? Você citou, acho que 2.000, se não me engano, você citou assim, um número que eu nem sabia que existia tanta coisa, assim, foi um número altíssimo. E como é que está? De lá para cá melhoraram alguma coisa? Está menos perigoso? Está mais perigoso? Como é que está, Paulão? Eu tenho a impressão que houve um certo esforço do governo, né? Porque houve um prejuízo financeiro, né, muito grande da Vale, né, depois dos 2 acidentes. Né? Aquela técnica, né, que você faz, se você constrói a barragem em cima de sedimentos, de terra, terreno muito macio, né? Você faz a montante e não a jusante, onde você tem rochas firmes, né? Aquilo já foi impedido e estão sendo feitas obras, né? Mas a gente tem informações de que muitas barragens do Brasil ainda correm risco, né? O risco no Brasil existe. Eu tenho que dizer também que as informações que eu passei foi em cima de dados que me passaram. Eu sou um engenheiro de petróleo, mas eu recebo informações de colegas do setor mineral, né, e me passam dados, né? Quando eu falo de petróleo, eu falo com muito conhecimento de causa, porque são 42 anos de petróleo. No setor mineral, eu mais repasso informações, né? Mas
houve uma irresponsabilidade muito grande por parte da Vale, né? Isso é óbvio, né? Isso já foi. E você fazer as correções nas barragens não é um processo simples, não, né? Muitas foram até desativadas, né? Mas eu ainda tenho preocupação com as barragens, muita preocupação, porque nós vivemos num país onde a técnica, né, ela não é muito considerada pelas empresas privadas. E uma coisa importante também, eu queria registrar, né, que a Petrobras é uma exceção no Brasil, né? O pré-sal com a Petrobras como operadora dá para a gente uma certa garantia que acidentes como o do Golfo do México, de Macondo, por exemplo, são muito pouco prováveis de ocorrer. Por quê? Porque a Petrobras, tecnicamente, é referência mundial. Tem degradado os quadros técnicos da Petrobras, né? Então, é muito importante essa ação do Estado, né? E uma coisa que eu tenho uma preocupação enorme, que eu também tentei discutir muito, quando a Petrobras foi pela lei original, ela era operadora única, né? De nós termos uma empresa estatal, né? Quando você tem uma empresa como a Petrobras, com essas ações na Bolsa de Nova York, com os ADRs, a gente fica muito suscetível a movimentos externos. Então, os estrangeiros têm 43% do capital social da Petrobras. Isso é um absurdo. E a esquerda liberal também nunca discutiu essa questão de transformar a Petrobras numa empresa de fato estatal. Hoje, bem mais da metade, mais de 60% do capital social da Petrobras é privado. Então, quando se disse que a Petrobras vai parar de praticar o preço de paridade de importação, que é um absurdo, apoiado por toda os letrados, a mídia, as instituições liberais, né? Aí cai a ação, né? Então parece que eles são acionistas para impedir qualquer movimento em benefício do povo brasileiro, entende? Então é uma empresa produtora de petróleo que vai acabar junto com a era do petróleo. Esse presidente da Petrobras, né, por exemplo, ele não teria emprego em nenhuma empresa de petróleo, porque as empresas de petróleo querem ser empresas de energia, porque nós estamos numa transição energética. Ele não. É um produtor de petróleo que quer que a Petrobras acabe junto com o petróleo. Na década de 90, nós transformamos a Petrobras numa empresa de energia, diversificada, com biocombustíveis, com petroquímica. Tinha que ter foco, como a estatal norueguesa tem, energia eólica, energia solar, energias renováveis. Não. Então, o Brasil é um país dos absurdos, um país do caos, um país onde não existem discussões técnicas. E eu, como técnico, né, me considero um técnico, né, eu fico realmente muito agradecido dessa oportunidade. Muito obrigado de trazer aqui. E os artigos que eu mandei não são opiniões, não. São dados, né? É só você acessar lá os balanços da Vale que você vai ver. O da Shell, infelizmente, você só tem o valor 1000, que mostra lá receitas líquidas de 60 bilhões em 2 anos. A gente sabe que ela tem um lucro extraordinário, porque os reservatórios são extremamente rentáveis, mas é uma empresa limitada. É a segunda produtora de petróleo, que é uma empresa limitada. Pelo menos no setor elétrico brasileiro, quando você tem uma concessionária ou uma contratada para explorar um bem público, um serviço público, você tem uma exigências de você ter uma certa transparência. A Shell é uma limitada sem transparência nenhuma. E eu levei essa questão para a Receita Federal do Brasil, né? Precisa pelo menos ter transparência com relação à Shell Brasil Limitada, né? Mas nunca houve. E a esquerda liberal também nunca interessou-se por essas discussões. Paulão, eu é que tenho que agradecer. Eu tenho certeza que o público do Disparada gostou muito dessa nossa conversa, esclarecedora. Eu espero que possamos reencontrar diversas vezes para novas conversas, com novos dados, novas informações que são importantíssimas para que o brasileiro conheça um pouco mais sobre o próprio país.
Muito obrigado, Paulão, por ter vindo aqui ao Disparado e conceder essa entrevista. Eu que fico imensamente agradecido aí, né, por você ter me convidado, por essa oportunidade, né? E vamos fazer um debate técnico, sério nesse país, porque a gente só vai realmente sair desse caos e desse subdesenvolvimento e dessa fome e dessa falta de cidadania, né, com discussões sérias, né? Nós precisamos fazer discussões sérias no Brasil. O Brasil precisa ser um país que seja tratado seriamente pelas elites, pelos letrados e pelas instituições. Muito obrigado, Paulão. Eu conversei aqui com o engenheiro PhD em Engenharia de Petróleo pela Cranfield University, ex-consultor legislativo do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados, Paulo César Ribeiro Lima. Paulão, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro.